Olha só, hoje eu vou falar de um termo que eu conheci há muito pouco tempo atrás e que fez total diferença na forma como eu percebo a sociedade de hoje em dia. É o efeito síndrome do impostor. A melhor forma de se falar da síndrome do impostor é explicando como ela age em cima da gente. Imagina que você é um profissional que entende muito da sua área. Você entende muito do que você faz. Você é um especialista, você é um médico, você é um engenheiro, um advogado. E é normal você se aprofundar no assunto que você faz. E uma coisa é muito certa. Quanto mais você sabe de uma coisa, mais você descobre que não sabe de praticamente nada. E esse sentimento gera uma coisa que é interessante em nós. Quando a gente vai se expor para falar desse assunto que a gente domina, a gente não se sente capaz de falar sobre isso. Na verdade, a gente não acredita que a gente é capaz o suficiente, que a gente domina tanto esse assunto para falar com propriedade sobre isso. E por muitas vezes a gente acaba se tolhendo, a gente acaba se intimidando. E é aí que surge a questão da síndrome do impostor. Ela age na nossa psicologia, trazendo a gente para baixo, subestimando a nossa capacidade, o nosso entendimento sobre quem nós somos e sobre o que nós conhecemos. E com isso gera a insegurança. E aí a gente não consegue fazer uma palestra, ou gravar um vídeo, ou defender em alguma reunião, alguma coisa, porque a gente tem a noção real da nossa ignorância sobre o universo inteiro daquele assunto. E por isso a gente se coloca bem pequenininho e isso cria um gatilho que impede a gente de falar sobre o determinado assunto. Agora eu queria falar uma coisa que é o oposto da síndrome do impostor. É o efeito Dunning-Kruger. O que significa isso? Eu tenho certeza que você tem percebido o mundo de hoje interconectado, várias redes sociais, vários canais de YouTube, várias pessoas, influencers, a quantidade de gente idiota e imbecil que está aí expondo o seu dia a dia, o seu parco conhecimento, a sua realidade intelectual baixa e o sucesso que isso faz. Certamente você está pensando o seguinte, cara, como o mundo está ficando imbecil, não é verdade? Por que a gente percebe o mundo de hoje como se a sociedade estivesse cada vez mais imbecil? Isso é um exercício de pensamento que é bem interessante da gente conhecer. Eu falei da síndrome do impostor. Quem conhece sobre o seu assunto, quem domina o seu assunto, sente-se inepto para falar sobre ele, e o Dunning-Kruger é o contrário. Quanto menos a pessoa sabe sobre um determinado assunto, menos ela se sente ignorante e mais ela se sente confiante para falar sobre determinada coisa. Porque ela não tem nem a noção de que ela não entende sobre aquele assunto. Ela não tem noção do qual ela é mediana sobre essa coisa. Então, ela não se sabota, ela se coloca, ela se expõe e ela passa a falar de determinadas coisas que a pessoa que entende, que se sente insegura, que tem noção da ignorância dela, não faz. Então, na média, que você for observar, você tem de um lado as pessoas que entendem se calando e as pessoas que não entendem se pronunciando, e isso exponencializado pelas vozes das redes sociais, pelo canal das redes sociais, você tem uma percepção média que a humanidade está ficando cada vez mais idiota, mas isso não é verdade. Prova disso é o seguinte. Na época que eu estava na faculdade, em 2001, lá na SPM, um professor meu falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte, num caderno normal do jornal O Globo de domingo, você encontra mais palavras do que um cidadão médio da Idade Média ia conseguir ter acesso a sua vida inteira. Ou seja, o cara ia viver assim mais ou menos uns 40 anos, ele não ia ter contato com a quantidade de informação que a gente conseguia encontrar em um caderno da edição do Globo, lá na época de 2001. E eu trago esse dado de 10, 15 anos atrás, na verdade de 20 anos atrás, para a nossa realidade de hoje. Não é que hoje a gente não tem acesso à informação, que a gente não valoriza a informação, não é que hoje a gente não lê livro, não é que hoje as pessoas não leem mais.
Nós somos hoje a sociedade que está mais conectada com todo tipo de informação e a todo tempo. Na palma da nossa mão a gente tem todas as notícias, consulta a toda a história da humanidade, vídeos, pessoas falando, canais, e isso a gente consome muito o dia inteiro. Não é mais só quando a gente está sentado na frente do computador, está na palma da nossa mão e a gente vê da hora que a gente abre os olhos e pega o celular a hora que a gente desliga o celular para dormir. Então, a nossa sociedade hoje certamente tem uma quantidade de informação muito maior do que qualquer sociedade de há 5, 10, 20 anos atrás, certo? Então, isso mostra que a gente não está ficando mais idiota. As pessoas idiotas estão tendo o mesmo acesso à difusão do seu conhecimento ou das suas ideias quanto os intelectuais tinham na década de 90, que era através da televisão e dos jornais. A pessoa que era inteligente na época, ela só podia difundir o que ela tinha dentro da cabeça dela, na década de 90 para trás, só se ela tivesse acesso a uma televisão, ou um jornal, ou esse tipo de coisa, escrevesse um livro. Hoje não. Qualquer pessoa tem acesso a isso porque o canal hoje é democrático, todo mundo tem acesso à internet e aos canais de comunicação. Então você equilibra todos esses fatores que eu coloquei. As pessoas inteligentes se expondo menos, as pessoas ignorantes se expondo mais e um canal democrático de comunicação. Então você tem essa fórmula da percepção que a sociedade hoje está cada vez mais idiota. Mas isso com certeza não é verdade. Não é verdade?